Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele enquanto o povo ficou na praia. Então lhe falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas que se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, a 70 e a 30 por um. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não foram dados. A quem tem será dado, e este terá grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Tu és bom, maravilhoso. A Tua palavra é fiel, verdadeira. Ela fala por nós mesmos, e nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração nessa noite. Fala ao coração dos Teus filhos, fala ao coração do Teu povo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu falo que eu gosto tanto dessa passagem. Essa parábola aqui, chamada de parábola do semeador, é uma história que tem tantas verdades, me ensina tanto a respeito do reino de Deus. É uma parábola que me faz olhar no espelho e me faz talvez olhar para dentro de mim e perceber que tipo de solo eu sou, ou que tipo de solo eu estou, né? Mas que tipo de solo o Senhor deseja que eu seja? Que tipo de solo que Jesus deseja que você seja também? Mas é bem verdade que a Bíblia fala muito sobre dar frutos. Eu creio que o objetivo de filhos de Deus, objetivos de uma pessoa que se converte, uma pessoa que recebe Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, vai muito além de vir aos cultos no domingo, vai muito além de estar na presença de Deus esporadicamente. E é por isso que muita gente nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, tem se perdido, tem se desviado, tem permitido que andar por caminhos perigosos. Tem pessoas que já caíram, tem pessoas que estão à beira do precipício, tem pessoas que estão flertando com a vida antiga. E por que isso? Por quê? Porque estruturou a sua vida, a vida cristã, ao ambiente religioso, ao ambiente dos cultos, ao ambiente de domingo. Eu estava pensando esses dias, porque muita gente pensa a respeito do retorno, como será o retorno. Eu sou muito consciente, eu fico pensando que quando realmente liberar, quando a gente puder celebrar ao Senhor, eu imagino que muitas pessoas vão procurar, muitas pessoas vão voltar, mas muitas pessoas já se acostumaram com a ausência do ambiente, com a ausência da adoração. Eu queria que você soubesse, querido, que a vida cristã, a sua vida cristã, ela não pode se definir a isso aqui.
Porque se ela define o ambiente da adoração, se você precisa disso, se você precisa de alguém, né, te diga aquilo que você deve fazer durante a semana, você precisa olhar de verdade para dentro de si, se você foi convencido, ou se você foi de fato convertido, se a verdade do Evangelho entrou dentro de você, trazendo mudança, trazendo vida, trazendo tudo que você precisa. Porque, querido, não é uma pandemia de 90 dias, de 120 dias, de um ano, que vai me tirar da presença de Deus, que vai te tirar da presença de Deus. Mas isso só vai acontecer se as suas raízes, elas forem profundas. Porque se a sua raiz, ela for rasa, se a sua raiz não aguentar as lutas, tribulações, tempos difíceis, de adversidades, você não vai conseguir, não. E te digo mais, você não vai conseguir da agora para frente, porque tudo que a gente conhecia de igreja acabou em março de 2020. É tempos novos. Pessoas com raízes frágeis, pessoas com raízes, sabe, que vivem uma vida de religiosidade e acham que está bom do jeito que está, não vai conseguir subsistir os dias que estão por vir. Pastor, por quê? Porque os dias que estão por vir são dias maus. Pastor, que pessimismo é esse? O que você acordou mal-humorado hoje, pastor? Não é questão de mal-humorado. É porque a palavra de Deus diz para nós que quando essas coisas começassem a acontecer, ainda não seria o fim, mas seria o início das dores. Diga comigo, misericórdia. Se tem crente capotando, há uma quarentena. Se tem crente capotando, né? Há uma ausência de 90 dias. Se tem gente já louco, já perdeu o juízo, já nesse período, imagine como vai conseguir subsistir, permanecer firme diante das coisas que estão por vir. Se Jesus ele deixa claro a respeito, quando começarem essas coisas, calma, ainda não é o fim. Isso significa que tem coisas mais difíceis ainda que a igreja vai enfrentar. Haverá situações mais complicadas ainda que a igreja vai enfrentar. Eu creio no meu coração que nós vamos vencer essa pandemia em nome de Jesus. Mas para que se cumpram as escrituras, coisas difíceis, complicadas estão por vir. E se a sua fé, mais uma vez eu vou dizer, para que isso fique fixado no teu coração, se a sua vida em Deus, ela é superficial, você não vai conseguir aguentar as coisas que estão para acontecer. Se a sua vida em Deus, ela for, sabe, ela não tiver profundidade, se você continuar a esperar os cultos de domingo para se alimentar, mas durante a semana você não se relacionar com a palavra de Deus, você mesmo não tiver tempo com Deus, intimidade com Deus, de oração, de busca por você mesmo. Queridos, os tempos vão ficar muito mais complicados para você. Mas eu creio que eu estou falando para um povo, em nome de Jesus. Um povo sedento. Eu creio que eu estou falando para um povo que entende as verdades. Eu creio que eu estou falando para um povo que ainda hoje perceba que há superficialidade na tua vida, vai desejar, está querendo mais de Deus, está querendo se aprofundar mais, está querendo águas mais profundas em nome de Jesus. Eu estou falando para um povo de crentes que não adoram o Senhor em palavras, mas que achem o coração de Deus em espírito e em verdade. Eu creio que eu estou falando para um povo que a palavra de Deus diz que busca o Senhor e acha, porque busca o Senhor de todo o seu coração. Você, esse povo, em nome de Jesus.
E ainda que você não seja, eu profetizo sobre a tua vida, que a partir de hoje, a partir dessa noite, a partir desse tempo, você vai ser essa pessoa para a glória de Deus. Você recebe isso no teu coração? Então diga comigo: eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Jesus, ele conta essa parábola a respeito de uma mensagem que ele está pregando para aquelas pessoas. Os discípulos, você consegue perceber que Jesus fala por parábolas e nem os discípulos, pessoas mais próximas, vão entender. E quando perguntado, né? Por que Jesus ele fala por parábolas? Os discípulos falam: Jesus, por que o Senhor está falando por parábola? Essa história do semeador aí, ela não tem nem pé nem cabeça. Explica para a gente. O que o Senhor quis dizer quando o Senhor estava falando aquilo? Está aí. Só você olhar mais um pouquinho, continuar lendo, que você vai perceber que os discípulos no verso 10, eles cercam Jesus e eles perguntam: o que essa parábola significa? E Jesus ele está dizendo algo, querido, que é muito verdade. Que há verdades e há segredos que não é para todo mundo. Há verdades e há segredos que ele só conta para íntimos. Você deseja conhecer o coração de Deus? Você deseja conhecer o coração de Deus? Se você buscar por Ele, você o encontrará. E eu sempre, quando estou lendo a Bíblia, eu peço o Espírito Santo de Deus, senta aqui do meu lado, porque a minha mente não consegue compreender as verdades que o Senhor quer falar comigo. Então eu te peço, fala comigo, fala comigo, fala comigo. A palavra de Deus vai dizer então que Jesus, nessa conversa com esses discípulos, começa a esclarecer ele a respeito dessa parábola. O semeador, ele saiu a semear. A semente é a própria palavra. Jesus é o próprio semeador. Só que essa semente, ela cai em terrenos diferentes. Ela cai em situações diferentes. E essas, na verdade, esses terrenos diferentes representam o coração. E Jesus ele vai dizendo que o primeiro terreno que recebeu a parábola foi um terreno duro. Foi um terreno pisado, à beira do caminho. Um terreno pisado pelas pessoas. Um terreno pisado, duro, endurecido. Talvez você escute essa parábola hoje e venha à sua mente uma pessoa que tem um coração muito duro, muito duro. Talvez na sua mente venha uma pessoa, sabe, que tem um coração que já passou por diversas vezes, situações tão difíceis, mas o coração é tão endurecido. Continue orando, perseverando, regando, que esse coração, um dia, em nome de Jesus, ele vai amolecer, a semente da palavra vai entrar nesse coração e vai frutificar muito, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o primeiro lugar que essa semente caiu, um dos terrenos, foi à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Quando Jesus explica essa parábola, lá na frente, Jesus explica até o que essas aves estão fazendo na história. Essas aves, esse pássaro, representam o diabo. Que quando você joga uma semente e ela fica na superfície, o pássaro ele vem, ele olha aquela semente, ele depara com aquilo, ele fala: uau, está aqui o meu almoço. Ele leva aquela semente com ele. E Jesus, quando explica essa parábola aos discípulos, Jesus ele diz: olha, se vocês tiverem um coração duro, você recebe a semente, você recebe a palavra, mas o diabo rouba. Eu não sei se você já vivenciou isso. Eu já. De sair de um culto abençoado
E quando você sai de um culto abençoado, antes de você chegar em casa, o diabo já roubou a sua semente. Com uma palavra, com um aborrecimento, com alguém que você encontrou no caminho, voltando para casa. Quando não acontece aqui no ambiente, de você se deparar e falar assim: uau, nem cheguei em casa, já me aborreci, já estou triste, e nada que o pastor falou eu consigo aplicar no meu coração, porque o meu coração está amargurado, está chateado agora. E Satanás, ele então rouba a semente, ele pega a semente para ele, e tem muita gente sendo roubada. Eu tenho falado, queridos, e eu louvo muito a Deus pela equipe pastoral dessa igreja. Eu louvo muito a Deus porque o alimento que nós temos recebido aqui, tirando eu, o alimento que nós temos recebido aqui é um alimento tão bom. Pastora Marcinha, o Celso, a Isabela, a Priscila quando prega. A palavra que nós temos recebido aqui são palavras que a gente não é palavra de internet, não é palavra que copia e cola, são palavras que nós temos vivido da parte de Deus, e a gente passa, a gente ensina, sabe? Palavras tão boas, mas muitas vezes pessoas não estão conseguindo vivenciar isso, muitas vezes pessoas não conseguindo colocar isso em prática. Por quê? Porque o diabo rouba com incredulidade, rouba com o pecado, rouba com o aborrecimento, rouba com tantas coisas. Então quero te ensinar, querido, que o teu coração não pode ser um coração endurecido. Se a semente tem sido roubada, se as palavras de bênção, palavras de prosperidade, palavras de vida não têm feito efeito na sua vida, avalie o teu coração, avalie a sua vida, avalie, né? Se de fato você tem vivenciado as palavras que Deus tem mandado para esse lugar, porque as palavras que nós estamos recebendo aqui nesse lugar é de um futuro, de uma chuva abundante que vai ser derramado sobre a nossa vida. A palavra que nós temos recebido aqui é palavras de avivamento. Palavras que nós temos recebido aqui nesse lugar são palavras de vida no meio do caos, palavras de Ezequiel 37, tanto quanto as outras que nós temos recebido, que algo extraordinário vai acontecer. Não é palavra de efeito, são palavras que o Senhor tem colocado na nossa vida e no nosso coração. Que o teu coração não seja um coração duro. Segundo terreno que Jesus ele vai dizer a respeito é de uma terra que ela está cheia de pedras. O verso 5 diz: parte dessa semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Na explicação de Jesus dessa parábola, porque os discípulos vão perguntando: o que o Senhor quer dizer ali? O que o Senhor quer dizer quando o Senhor disse a respeito disso? E Jesus ele vai dizer: olha, esse coração cheio de pedras é um coração que recebeu a semente, mas ele não foi arado antes. Ele é cheio de pedras, e porque não tem muita pedra, ele não consegue se aprofundar tanto. Hoje, conversando com meu pai plantou uma mangueira lá na casa dele. E meu pai é muito ansioso, né? Ele já quer comer a manga semana que vem. Mas uma pessoa estava falando com ele que, como ele colocou e plantou essa semente num lugar de um terreno onde a gente colocou muito entulho, tinha muita pedra, a árvore ela não está desenvolvendo como ela deveria desenvolver, porque ela não está conseguindo fincar raízes, não é isso, pai? Ela não está conseguindo fincar raízes profundas para beber da água lá de baixo mesmo, para ela crescer saudável, ela crescer forte, porque na superfície dela tem muita pedra. Eu lembro, eu mesmo ajudei a colocar um monte de pedra de cascalho lá para nivelar o terreno. Tem muita pedra.
E há corações, querido, de pessoas que logo com entusiasmo recebem a palavra de Jesus, recebem a palavra de salvação, mas logo floresce. Mas quando vem o sol, quando o sol brilha sobre essa planta, como essa planta não tem profundidade, o sol mata. E o que Jesus está querendo dizer isso? Quando vem as tribulações, quando vem o dia mau, quando vem a tempestade, essa pessoa não consegue permanecer de pé, porque a tribulação é tão forte, o sol brilha com tanta força, que essa planta, que logo está brotando, ela morre, ela não consegue resistir. E é por isso que eu digo, é por isso que eu tenho pensado tanto a respeito da igreja, porque não adianta converter, não adianta levantar a mão, você, eu, precisamos ser discípulos de Jesus, porque discípulo de Jesus está sempre lançando pedra fora, está sempre jogando lixo fora, está sempre com a ajuda de alguém, jogando lixo fora de coisas que foram acumuladas no coração. Não adianta. Eu tenho pensado a respeito de igreja, e olha que eu tenho muito, estamos tendo muito tempo de pensar, né? Eu tenho pensado muito sobre a igreja. Eu tenho orado e falado: Deus, eu não quero uma igreja de membros, eu quero uma igreja de discípulos. Porque discípulo, ele sempre tem algo, sempre tem uma pedrinha que está atrapalhando, sempre tem um lixo ali que ele guardou, sempre tem alguma coisa, sabe, que está ali, que ele precisa desvencilhar para que ele cresça, e ele floresça, e ele dê muito fruto para a glória de Deus. O propósito da tua vida, meu irmão, é florescer. O propósito da tua vida é dar muito fruto, porque a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 15, que quando você dá fruto, você glorifica o Pai. O propósito da sua vida após conversão é glorificar aquele que te comprou, aquele que te arrancou com mão forte do meio das trevas. Então, em nome de Jesus, entenda isso com todo o teu coração, que você precisa desvencilhar de coisas da sua vida. Você precisa desvencilhar de pecados, você precisa desvencilhar de mágoas, você precisa desvencilhar de tanta coisa que está atrapalhando. E é por isso que tem gente, eu observo que tem gente, que a gente faz um apelo, levanta a mão, vem aqui na frente, chora. E, pastor, eu quero ser batizado. E a gente prepara a turma do Lidere, faz o Lidere 1. E a pessoa é batizada e daqui a pouco a pessoa some. Sumiu. 8 aulas, ela frequenta as 8 aulas e tal, tudo direitinho, e some. E quando você vai ver, a pessoa foi embora. E bate uma crise na gente: meu Deus, o que a gente está fazendo de errado? O que a gente fez de errado? Será que a gente não falou as coisas? Será que a gente não conseguiu? Não. A gente tenta, né? Fazer tudo direitinho, tudo dentro do propósito. Mas é porque essas pessoas se encaixam aqui, logo floresce. Mas quando não tem raízes profundas, vem o sol. E por que essas pessoas se desviam? Não é porque elas são mau caráter. Quando elas levantaram a mão para Jesus, elas foram sinceras, elas entregaram mesmo. Mas você acha que o diabo vai ficar de braços cruzados esperando ela vencer? O diabo vai ficar de braços cruzados esperando ela triunfar em Jesus? Lógico que não. Ele envia luta, ele envia tribulação, ele endurece, né? Ele endurece as situações, assim como o faraó endureceu o jugo sobre o povo de Israel, assim Satanás faz com esses corações. E essas pessoas, elas não têm, na cabeça delas, elas não têm outra alternativa, a não ser ceder. Elas não têm outra alternativa. É tanta, parece que a tentação, ela triplica.
parece que a luta, ela multiplica. Eu me lembro de uma moça que falou comigo: pastor, que arrependimento de ter aceitado Jesus. Eu falei: o quê? Ela falou: nossa, o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe. Pastor, a luta multiplicou. A luta multiplicou. Você não tem noção do que eu tenho vivido nesse primeiro mês que eu levantei a mão para Jesus. Pastor, que arrependimento. Eu pude falar com ela: não, irmã, não tem a ver com as lutas. Na verdade, os teus olhos foram abertos e para você ver que luta que você estava enfrentando. Mas a verdade é que o inimigo não está satisfeito com a sua vida, não está satisfeito com você triunfar, e ele vai endurecer mesmo, mas persevera, cava mais um pouquinho, para que as tuas raízes, elas venham em nome de Jesus, sabe, e ir para a direita, para a esquerda, para a direita, para trás, para frente, para todos os lados, e ela seja forte, porque você vai vencer esse primeiro momento. Mas tem muita gente que não consegue. Por quê? Por causa disso aqui. Vem o sol e queima ela. Vem a tribulação e queima ela. O outro terreno que Jesus fala são os espinhos. Ele fala: a outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. E talvez, querido, nesse tempo tão difícil que a gente tem vivido, alguns espinhos estão apontando aí talvez no seu coração. Você conhece alguém que é muito ríspido? Você conhece alguém que você tem até medo de chegar perto? Porque se encostar, você vai se ferir. Porque é tanto espinho, o coração dessa pessoa está com tanto espinho. É tanta mágoa, é tanto ressentimento de quem feriu. É tanto passado que ela vem, que ela até recebe a palavra, sabe? Mas a semente que ela recebeu, ela vai sendo sufocada, ela vai sendo engolida por tanta coisa que essa pessoa carrega no coração. Eu tenho pensado, querido, e tenho visto tanta dificuldade que as pessoas têm de perdoar, tanta dificuldade que as pessoas têm de se livrar, e eu não sei por que eu estou entrando nessa área. Na verdade eu sei, estou sendo conduzido pelo Espírito Santo para dizer a você, para você perdoar, para você abrir mão da sua razão, para você perdoar, para você tirar ressentimento da sua vida. Como tem muito tempo que eu não digo isso aqui, mas eu sempre falo que a falta de perdão, ela é como um copo de veneno que você toma esperando que o outro morra. A falta de perdão é algo que traz tanta coisa, traz tanta enfermidade, paralisa a tua vida. A falta de perdão impede que as tuas orações sejam ouvidas. A falta de perdão faz com que você fique andando em círculo, sem você viver as coisas que Deus tem para você. Mas quando eu penso dessa planta que está sufocando, eu não estou falando só de falta de perdão. Eu não sei o que está sufocando a palavra. Talvez seja a tristeza, talvez seja esse sentimento ruim guardado aí no seu coração, guardado aí no seu peito. Eu não sei se é talvez uma depressão que está se levantando aí nesse período. Mas eu sei que aquele que nos chamou para fazer a sua obra, Ele é fiel para completar a obra que Ele começou na sua vida. E pelo poder do nome de Jesus, eu dou ordem agora para que toda depressão, para que toda tristeza profunda, para que toda perturbação da sua mente, para que toda insônia bata em retirada agora, em nome de Jesus, para que você seja livre para a glória de Deus. Se você recebe essa palavra na sua vida, diga aí nos comentários: eu recebo isso, eu recebo isso.
Se você é essa pessoa que não está conseguindo dormir, a palavra está sendo engolida, sufocada, você recebe, você até celebra as palavras que você recebe, você não perde um culto online, você está sempre presente, mas você não vê, porque você percebe que está sendo sufocada essa palavra, todas as tentativas. Em nome de Jesus, seu coração é livre agora nessa noite. Seu coração está sendo liberto agora dessa noite. O Senhor está retirando e cortando todos os espinhos da tua vida. As pessoas não terão medo mais de se aproximar de você. As pessoas não terão medo mais de ter relacionamento contigo. Porque você está sendo curado agora, curada agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu quero finalizar, querido, essa palavra. O Ministério de Louvor pode se posicionar para a gente adorar ao Senhor. Mas eu quero terminar essa palavra, porque essa palavra diz a respeito do que Jesus quer dizer com essa história toda. Ele quer dizer que houve um terreno. Dentre esses 4 terrenos mencionados, Jesus ele fala de um terreno que Ele deseja que eu e você sejamos. Um terreno fértil, um terreno limpo, um terreno que recebe a semente e dá muito fruto. E Jesus ainda diz que uma semente dá 70 a 30 por um, em nome de Jesus. O que Jesus ele está dizendo? Que uma semente só dá 30 frutos, dá 70 frutos, dá muitos frutos. O poder de uma semente é algo extraordinário. Extraordinário, o poder de uma semente. No início do ano a gente não fazia noção. No culto de 31 de dezembro do ano passado, a gente não fazia noção daquilo que nos esperava. E o Senhor colocou no nosso coração que esse ano seria o ano de frutos, o ano da frutificação. Confesso que não foi assim que eu sonhei esse fruto. Confesso que não foi assim que eu sonhei esse fruto. Quando o Senhor me deu, e eu tenho certeza que não foi de mim mesmo, mas foi Deus que colocou esse tema no meu coração depois de um período de oração. O Senhor então não errou. O Senhor não errou, eu creio que o Senhor não errou, e eu também não entendi errado. Nesse tempo, o Senhor deseja que você frutifique. Nesse tempo, o Senhor deseja que você dê muito fruto. E é por isso que eu te perguntei, como está o teu coração? Porque se o teu coração estiver com espinho, ele não vai frutificar. Se o teu coração estiver cheio de pedra, ele não vai frutificar. Se o teu coração for terra dura, ele não vai frutificar. Só há, querido, uma forma. Só há uma forma. Só há um jeito. O teu coração ele ser limpo. Diga comigo. Ação do Espírito Santo. E eu ser discipulado. Diga de novo, ação do Espírito Santo. E eu ser discipulado. E talvez você diga, não, meu discipulador é o Espírito Santo. Glória a Deus. Você é crente mesmo. Mas o Senhor às vezes vai usar de alguém para te ajudar a lançar espinhos fora, a lançar da tua vida pedras fora. O discipulado é esse motor que acelera a ação de que Deus deseja fazer na sua vida. Então, querido, em nome de Jesus, seja limpo nessa noite, amém? Seja limpo nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos adorar ao Senhor, e eu quero orar por você, em nome de Jesus.